Amém. Paz, queridos. Bom dia. É bom estar aqui na casa de Deus. É bom poder dividir o que a palavra de Deus nos ensina. E há algum tempo eu já estava com esse texto preparado, mas eu confesso para vocês que é um texto muito amplo para poder falar num culto só. São palavras muito fortes e muito importantes de Jesus, proferidas na sua oração sacerdotal. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 17. O tema dessa reflexão hoje é paz igual ao Pai. É lógico que a gente está comemorando hoje o Dia dos Pais, e essa palavra tem um pouco de direcionamento para paz, mas eu quero que todos entendam o que a gente vai falar aqui hoje. Não são somente aos pais essa palavra, mas todos nós como cristãos. João 17 começa dizendo assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que deste a eles, e as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que isso cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amastes como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Pai, tua palavra é a verdade, Senhor, e nós te agradecemos nessa manhã, Pai, porque podemos ter o privilégio de desfrutar da tua palavra, Senhor. Talvez neste momento, Senhor, existem
povos, existem missionários, pessoas que estão escondidas em becos, em cavernas, em bueiros, por causa da perseguição da tua palavra, Senhor. E essas pessoas continuam honrando o teu nome, Senhor. E a gente hoje tem liberdade aqui para fazer isso, Pai. Que a gente possa, Senhor, usar essa liberdade da melhor forma possível, Senhor. E todos os dias viver em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é uma oração que ela é tremenda. E engraçado que o contexto dessa oração, se você ver no primeiro versículo aqui, tendo Jesus falado dessas coisas, desde o capítulo 11, Jesus vem fazendo uma série de coisas. Lá no capítulo 11 de João, Jesus cura, ressuscita Lázaro. E depois, versículo 12, Jesus tem aquela experiência com a mulher que lava os seus pés. E depois Jesus, ele tem as experiências de lavar os pés dos seus discípulos. Depois Jesus ele tem a entrada triunfal ali em Jerusalém e começa a falar uma série de ensinamentos que a Bíblia mesmo nos fala. Ele fala sobre o céu, ele fala sobre a vida eterna, ele fala sobre o inferno, ele fala sobre a produtividade do cristão, lá em João 15. Ele fala uma série de coisas. E aí, essa oração antecede o momento em que Jesus tem que se ver com aquilo pela qual ele tinha que cumprir, a sua missão, que seria a morte na cruz. Essa oração antecede a morte de Jesus na cruz. E por que eu queria dividir com vocês esse texto hoje? Porque eu entendo, em primeiro lugar, não seria um dos fundamentos deste texto, dessa reflexão, mas algo que eu tenho e eu tenho orado muito sobre isso, principalmente com a liderança do Orem, e a gente tem visto que a oração ela tem faltado no nosso meio. Eu até anotei uma frase aqui: a oração deve ser a base e fundamento da vida do pai que ama seus filhos, sua família. Lá em Jó capítulo 1, versículo 5, se você ler lá, você vai ver que Jó, ele orava pelos seus filhos, preocupado com a possibilidade de eles estarem em pecados. Ele falava: deixa eu já orar e consagrar a vida deles. E quando a gente decidiu assumir o Ministério de Jovens, eu entendi que, como pai, nossa responsabilidade é muito grande. Às vezes o que eu visualizo diante daquilo que eu tenho visto e diante das conversas que a gente tem tido com líderes de outra igreja, é que a impressão que eu tenho é que os nossos jovens, nossos adolescentes estão jogados. Às vezes você vê ser jovens ali atrás, ó, estão vendo que a maioria deles senta ali. Alguns deles ficam conversando, alguns deles ficam agarrados um no outro, e o pai parece que está zen com tudo. Não está nem preocupado com o que o seu filho está fazendo, se ele está realmente absorvendo a palavra de Deus. E aí isso reflete dentro dos nossos lares. E aqui Jesus ele me dá um exemplo muito claro do que é uma oração sacerdotal, do que é se importar com os seus filhos. Mas mais do que isso, ele reflete através da vida dele a glória de Deus. E o fato é que nós, como pais, estamos muito aquém de uma vida onde a gente glorifica a Deus, porque a gente gasta tempo em oração com os nossos filhos. Talvez você deve estar falando: não, você está redondamente enganado, eu oro muito com os meus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, e ensinar você hoje sobre isso. Nunca ache que você está fazendo alguma coisa da melhor forma possível. Sempre queira fazer mais, quando se trata ainda mais das coisas de Deus. Nunca ache que as coisas estão perfeitas, estão ótimas, porque Davi ele caiu assim. Ele achou que tudo está bom, está tudo ganhado, está tudo dominado. E o fato é que, isso eu sempre digo quando eu trago alguma palavra, é que enquanto a gente brinca de crente, o diabo ele não brinca de diabo. E o alvo dele somos nós. E todos os dias, quando a gente acordar, quando a gente pôr o pé no chão, o alvo dele vai ser com que eu e você desonre Jesus Cristo na nossa vida. O alvo dele vai ser com que eu e você peque e desonre o sacrifício de Jesus naquela cruz. E aí a gente leva as coisas no banho-maria, né, achando que está tudo resolvido. Na verdade, o Rubinho já pregou aqui hoje. Com os recados ele já falou tudo. E aí a gente fica como se as coisas estivessem tão boas, tão perfeitas. E Jesus faz uma oração como essa.
no momento que antecedia a sua morte. Essa oração, se a gente fosse fazer a teologia correta aqui, ela fala sobre Jesus orando por si, ela fala sobre Jesus orando pelos seus discípulos, ela fala sobre Jesus orando pela igreja. Essa oração ela fala sobre salvação, essa oração ela fala sobre segurança, essa oração ela fala sobre santidade, sobre unidade. E se a gente fosse trabalhar aqui, até uma sugestão aí para as terças-feiras, dá para você fazer um monte de estudos sobre a oração de Jesus. E por que eu queria falar isso com vocês hoje? Porque a oração ela é base na nossa vida. Mas eu também vejo algumas características aqui nesse texto que eu absorvi para a minha vida e que eu entendi que Deus estava ali me chacoalhando, falando: Adriano, percebe nisso aqui, ó, presta atenção nessas coisas. E algumas coisas eu comecei a tentar, e a primeira coisa que eu tentei foi sobre integridade. Viva em integridade. E tem um texto de Provérbios 10, 9 que diz: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Trazer um dado aqui para você hoje. Sabia que mais de 5 milhões de pessoas no país hoje não têm o nome do pai no seu RG? É muito difícil falar sobre paternidade porque às vezes pessoas têm um receio com relação ao pai, a figura paterna. Graças a Deus eu tenho meu pai e sempre quando eu posso eu estou lá junto com ele. E agora de sábado eu tenho que ir todo sábado para ajudar ele a fazer compra. Às vezes eu quero, agora meus compromissos de sábado já estão, de manhã pelo menos já estão cheios, porque eu preciso de manhã com meu pai fazer compra. Ele vai estar vendo isso aí no vídeo. Mas é muito bom fazer isso, porque é um momento que eu tenho para estar próximo dele. E o legal é que quando ele vai fazer compra, ele anda no corredor, aí tem lá leite. Aí no mesmo corredor que tem alguma outra coisa, não, ele vai seguindo a sequência da lista dele. Eu fico 1h30 andando no mercado. Eu falo: pai, dá para pegar as coisas aqui? Não, deixa comigo. Mas para mim é um privilégio ter o meu pai vivo e ter um referencial de pai. Mas 5 milhões de pessoas, mais de 5 milhões de pessoas não tem o nome do pai hoje no RG. Mais de 37% dos lares hoje são comandados pelas mulheres, porque não tem a figura paterna. De 3 infratores hoje, 2 não têm a figura paterna. E aí a gente acha que pai é sossegado, é simples, é só mandar, botar dinheiro em casa, pronto, acabou. A gente precisa acordar, meu querido. A gente tem a maior figura paterna de todas, que é o nosso Deus. A gente tem o maior referencial do que é paternidade. E a gente ainda fica mancando e ainda a gente fica calejando em muitas coisas. Muitas mesmices, em muitas angústias. Talvez porque a gente não entendeu o que Jesus está falando aqui. Olha, eu te conheci, meu Pai. Eu conheço o Pai. Eu tenho contato com Deus. Jesus falando aqui, eu tenho contato com o Pai. Eu posso falar do Pai porque eu conheço o Pai. E quando eu falo sobre integridade aqui, eu vejo que como que a gente vai falar sobre Deus na vida dos nossos filhos se a gente muitas vezes vive sem essa integridade? Como que a gente vai falar sobre os nossos filhos serem corretos se a gente muitas vezes faz aquilo que é errado? Como que estão os seus negócios? O que você tem feito? Como está o seu imposto de renda? Como estão as coisas que você tem feito? Elas demonstram integridade? Tem uma frase de Martin Luther King, eu até anotei aí, olha: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momento de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafios. Como nós temos vivido essa integridade diante da nossa casa, diante dos nossos filhos, diante da nossa família. Isso entra também num outro ponto que eu queria falar com vocês. Segunda coisa, viva em segurança. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
Trabalhando com adolescentes aí, e tem adolescentes que trazem visitantes às vezes, quando eles vêm. E é bom que a gente pode ter o contato com alguns adolescentes, e eu vejo que grande parte desses que vêm visitar, desses que vêm junto nos cultos, eles vivem uma insegurança. Eu acredito que o filho que é inseguro é reflexo do pai que é inseguro. Você não consegue transmitir segurança para o seu filho. Você não consegue transmitir o que Deus representa na vida dele, porque talvez você não entenda o que é ter Deus como segurança na sua vida. Talvez a gente se mate de trabalhar e a gente faça um monte de coisa, esquecendo de que Deus é provedor de tudo, esquecendo principalmente de que a nossa família precisa da gente. Os nossos filhos precisam ver em nós uma segurança em Deus, para que eles tenham esse referencial de vida. O fato que essa oração aqui, para mim, ela é um resumo da obra de Cristo. E Cristo, quando ele começa a falar sobre essa segurança, ele começa aqui na oração e ele fala, olha, no versículo 9 ele fala, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Se a gente precisa aprender e fazer alguma coisa, é colocá-los todos os dias na presença de Deus. Quando o Bruno foi morar fora, eu confesso que, e agora? Como que vai ser? Meu filho morando fora, o que vai ser da vida dele? Como que vai ser a conduta dele? E às vezes a gente fica aqui, fica meio que em cima. E aí aproveita a palavra do Rubim. Meu irmão, se o seu filho manda em você, quer dizer que você está muito enrolado na sua vida. Eu lembro da minha mãe que quando eu tinha domingo assim, ela, Adriano, vamos para a igreja. Mãe, não estou afim não, deixa eu dormir mais um pouco. Ela dava aquele peteleco, rapaz, agora, de pé, vamos para a igreja. E aí hoje tem pai e mãe que fala, ai, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso com meu filho. Tem um homem que chama Ron Kenoly, não sei se alguém aqui é da época dele. Ron Kenoly, é demais, eu já ouvi muitas canções dele, era um líder de louvor excepcional. Eu lembro que a mãe dele pegava na mão dele, levava ele para a igreja, e eles começavam a cantar uma canção, e ele falava para a mãe dele, mãe, por que eu tenho que cantar essa música? Aí ela falava, cala a boca e canta. Aí a gente fica cheio de mimimi com os nossos filhos. Ai, nós estamos numa época em onde eu tenho que tomar cuidado com o que falar. Eu digo para vocês que a gente precisa ser certeiros com os nossos filhos, a gente precisa ser firmes, porque eles vão agradecer isso. E hoje eu sou grato à minha mãe e ao meu pai, porque eles fizeram isso comigo. Porque eles falaram, tem que ir para a igreja, pronto, acabou. Mas eu não estou afim, tem que ir, pronto, acabou. Eu não consigo me recordar de domingos que eu fiquei em casa e eles foram para a igreja sozinhos, sem eu. Os meus pais moram em Barão Geraldo, e eles, por muito tempo, congregaram em Paulínia. E Barão Geraldo a Paulínia tem uma certa distância, então não é aquela situação onde, em 2 minutinhos eu estou na igreja. Não. Eles falaram, você vai ter que ir, pronto, acabou. Que segurança que eu e você temos transmitido para os nossos filhos? Sabe, irmãos, com essa questão da adolescência também, eu vi muitos adolescentes inseguros. Muitos falam em sair de casa, muitos falam em suicídio, muitos, não aqui da igreja, que eu ouvi falar. Muitos falam que não vê dentro de casa referencial. E aí o que a gente está esperando acontecer? Já que a gente está esperando acontecer o que muitas vezes acontece em lares cristãos, quando os pais não conseguem cuidar dos seus filhos, e de repente seus filhos começam a descambar para um modo em que depois não tem como pegar eles de volta. Eu assisti uma série esses dias que chama Olhos que Condenam. Até falei com os adolescentes. Uma série que fala sobre uma história de jovens. Eles viviam fazendo os rolês deles, né? Mas conta a história de alguns jovens que estavam em determinados locais, ia passando aquela galera toda, e eles não sabiam o que ia acontecer. Aí falavam, vamos com a gente, vamos com a gente. E eles não tinham por que estar junto com esses jovens, eles estavam fazendo outras coisas.
Eles estavam ali fazendo coisas, a mãe tinha falado, filho, acabou a escola, vai para casa. O outro tinha falado, olha, vai comer lanche, acabou o lanche, volta para casa. Mas passou toda essa galera, e eles viram e foram juntos. E essa história é uma história verídica, uma história real, e retrata que esses que foram, eles foram condenados por um crime que eles não cometeram. Aí a gente deixa o nosso filho ir para a balada, a gente deixa o nosso filho ir para o rodeio, a gente deixa o nosso filho ir para a festinha de não sei o quê, sem ter conhecimento do que é, de onde ele está indo e o que ele está fazendo. Aí acontece uma besteira dessa, sabe o que acontece? Os nossos filhos podem ser incriminados numa coisa que eles não fizeram. Ah, Adriano, mas isso não acontece. Aconteceu nos Estados Unidos em 1970 e não sei o quê. Meu querido, eu vou dizer hoje algo para vocês. As drogas, elas estão facinhas, em tudo que é lugar tem. Na frente da praça de casa tem. Às vezes quando a gente chama algumas pessoas para ir em casa, as crianças vão brincar na praça, elas voltam lá. O que é isso? Pelo amor de Deus, joga fora. Está tudo muito fácil. Aí se os nossos filhos não são instruídos com integridade, com segurança, eles dizem, não dá para experimentar. Aí acontece uma zicazira da doida aí o que acontece? Aqueles que são mais espertos, chegam para os nossos filhos e falam, vai lá que a culpa é sua, você que fez. E aí você chora a vida inteira, por algo que você deixou de ensinar ao seu filho. E ele paga por isso, por muitos anos de sua vida. Eu falava para as meninas, que tinha histórias de meninas que começava a se envolver com meninos, e aí o pai deixa quieto, não tem problema não, pode namorar de boa. E aí num determinado momento a relação fica quente, o pai não sabe o que está acontecendo, aí esse cara, ele abusa dessa menina, e aí ele usa da imagem dela, e ele descaracteriza ela como mulher. Aí você às vezes vê dentro da sua casa uma pessoa triste, angustiada, você não sabe o que está acontecendo, porque simplesmente você não olhou para dentro da sua casa e não viu o que está acontecendo. Porque você falou, não pega nada. Está tudo dominado, está tudo tranquilo, deixa aí. Meu querido, seja seguro na sua casa. Seja o exemplo de Jesus dentro da sua casa. Transmita segurança e seja também aquele que olha e que guarda a sua família. E por último, tem um texto que fala aqui, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Por último, viva em santidade, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12. E é o que finaliza essa pequena reflexão de hoje, baseada numa oração tão importante, tão complexa. Tem tanta coisa que dá para falar aqui. Jesus glorifica a Deus através da sua vida íntegra. Jesus glorifica a Deus através da segurança que Ele transmite àqueles que estão ao seu redor. E Jesus glorifica a Deus através de uma vida de santidade. E Ele ora, olha, eu me santifico por vocês. E aí fica a pergunta, pais, homens, mulheres, nós temos nos santificado pela nossa família, pelos nossos filhos? Ou a gente não está muito preocupado com isso? Eu não sei como você encara tudo isso, mas eu fico envergonhado. Porque quando eu começo a preparar alguma mensagem, a primeira coisa que acontece, eu me vejo diante dessa realidade. Eu não preciso chegar aqui e falar, não, estou no ápice da minha vida espiritual, porque eu entendo que todos os dias eu preciso melhorar diante de Deus. E eu estou muito aquém daquilo que Ele deseja que eu seja. E talvez nós estejamos assim. Isso é resultado da nossa própria vida, da nossa própria conduta. Ninguém aqui pode chegar e falar, não, eu estou vivendo uma vida de santidade. Porque primeiro, as orações de manhã, ninguém vem. Vou dizer algo para vocês. O momento que a igreja mais cresceu, não sei se quantos de vocês estavam aqui, muitos anos atrás, o momento que a igreja mais cresceu foram os momentos em que a igreja abria 6 horas da manhã e as pessoas vinham orar.
Tinha pessoas, eu lembro da Ana Paula. A Ana Paula eu lembro que sempre estava aqui. Tinha algumas pessoas que vinham. Esse foi o momento que a igreja mais cresceu. E hoje a gente fica implorando para as pessoas virem num domingo orar, a gente fica implorando para as pessoas virem no culto de terça-feira. E às vezes dá a impressão que o culto de terça-feira é só para petição. Vem para colocar o seu pedido, pronto, acabou. Nossa vida de oração precisa ser cada dia mais constante. Nós, como pais, precisamos aprender com essa oração de Jesus e sermos de fato sacerdotes em nossas casas. Feche os seus olhos. 1 Pedro capítulo 15, versículo 16 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. A conclusão é que pais, irmãos, sejam responsáveis, transmitam segurança aos seus filhos, vivam em integridade e em santidade, para que eles também possam ser seguros, íntegros e santos. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, Pai, porque a gente precisa do Senhor, Pai. A gente precisa muito, Senhor, da tua ajuda para poder sermos o alicerce dentro das nossas casas, Senhor, sermos os referenciais do sacerdócio dentro dos nossos lares, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos cada dia esse senso de responsabilidade, de viver uma vida íntegra, Senhor, de transmitir aos nossos filhos essa segurança que só há em Ti, Jesus, de ensiná-los, Senhor, sobre o que é santidade, vivendo em santidade. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes sermos pais relapsos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes sermos pais que não dão exemplo, Senhor, que não ensinam o que é certo aos nossos filhos, que não cobram aquilo que é certo deles, que não conduzem eles, Senhor, no caminho que é bom, no caminho que é perfeito, que é agradável, num caminho que fará diferença na vida deles quando eles forem mais velhos. Dá-nos essa coragem, Senhor, de dizer, Senhor, aquilo que os nossos filhos precisam ouvir, Senhor, mas ao mesmo tempo, Senhor, de sermos o referencial de amor na vida deles, Senhor. E também essa palavra serve para nós como filhos, ó Pai. Jesus aqui como filho, Ele glorificou o Pai em tudo que Ele fez, em todas as suas obras. Tudo que Jesus fez glorificou o Pai. Que nós como filhos, Senhor, possamos glorificar o Senhor, ó Pai, em tudo que fazemos, ó Pai. E que essa vida, Senhor, íntegra, segura e santa, Pai, possa também ser honra para os nossos pais aqui na terra, Senhor. Que os nossos pais possam olhar para a gente e falar: que bom que eu ensinei o meu filho o caminho que era certo. Ajuda-nos, Senhor, nesse dia, Pai, onde nós comemoramos, Senhor, essa data importante. E nos dá sabedoria, Senhor, e discernimento da Tua palavra, Senhor, para que em tudo que façamos, Senhor, o Senhor seja o nosso porto seguro e o nosso referencial e a nossa motivação. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar tanta coisa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos essa vida de oração, essa vida onde nós clamamos pelos nossos filhos, em nome de Jesus.